Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, irmãos, a partir do verso 6. Semana passada nós vimos os primeiros 5 versos. Hoje nós daremos continuidade até o final do capítulo. Versículos de 6 a 16. Vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem em suas Bíblias. Leamos. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Oremos, irmãos. Santo Deus, bendito e poderoso Pai, na tua presença, ó Deus, estamos congregados, ó Deus, para ouvir a tua voz. E cremos, ó Deus, no poder do Senhor, na tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor governa pela palavra, que é a tua voz, ó Deus, que fala por meio do teu servo, quando este prega, ó Deus, com fidelidade. Mesmo, ó Deus, apesar das suas imperfeições e limitações, como um homem pecador, mas o Senhor escolheu e vocacionou para pregar, ó Deus, a tua palavra. Sustenta-o, ó Deus, para que o faça com fidelidade, para que haja, ó Deus, grande benefício para a minha própria alma, bem como para a alma daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Cremos, ó Deus, no poder e na eficácia da tua palavra. Cremos que por meio dela os mortos passam a viver, os cegos passam a enxergar, aqueles que estão cativos e escravizados tornam-se livres pelo poder do Evangelho. Cremos, ó Deus, que por este mesmo Evangelho o Senhor nutre, sustenta e preserva a tua igreja. Cremos, ó Deus, que por esta preciosa palavra o Senhor reina e governa sobre a vida do teu povo. Ó Pai amado, sê benigno para com o teu povo. Fala, ó Deus, abundantemente aos nossos corações. Que a tua voz, ó Deus, seja ouvida e que o teu povo, ouvindo a tua voz, seja edificado, seja, ó Deus, preenchido da tua graça e do teu poder. Nós te pedimos isto, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós estamos a uma série de exposições na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo e temos visto as instruções que o apóstolo Paulo ele traz a Timóteo. Timóteo, que é um filho na fé do apóstolo Paulo e tinha já trabalhado com ele, lhe auxiliado no seu ministério, e agora Paulo conclama a Timóteo para que permaneça na cidade de Éfeso. E na cidade de Éfeso ele estabeleça um governo bíblico, ele preserve a doutrina. O convite do apóstolo Paulo é para que Timóteo pastoreie
a igreja do Senhor na cidade de Éfeso. E então, nesta carta que Paulo envia a Timóteo, Paulo vai trazer instruções a respeito do próprio ministério, a respeito dos deveres do ministro, a respeito da própria administração da igreja local, a respeito dos problemas que o ministro iria enfrentar durante o seu ministério. Então nós temos aqui, irmãos, um pastor experiente, um pastor forjado pelo ministério, que já havia sido aprisionado, já havia sido apedrejado, naufragado, perseguido, um homem de profundo conhecimento teológico, porque teve uma capacitação singular, um homem que teve uma vida de intimidade com o Senhor tão grande, não é, que foi levado pelo Senhor até o terceiro céu, um homem que tinha profundo conhecimento ministerial, embora tivesse também um espinho na carne, tivesse muito sofrimento. Mas aqui nós encontramos um pastor experimentado, forjado, do seu ministério confirmado, escrevendo a um jovem pastor que está adentrando no seu ministério. Então nós recebemos estas palavras do apóstolo Paulo, certamente como um cuidado pastoral, como um pai na fé para o próprio Timóteo, mas recebemos também, mesmo observando o contexto em que essa carta é escrita, observamos a intenção e o cuidado, não apenas do apóstolo Paulo, mas especialmente de Deus para com seus pastores, ao nos dar estas sagradas palavras, ao preservá-las, que até os nossos dias, estes conselhos, e logicamente não somente conselhos, mas estas instruções e ordenanças sobre modelo de governo, sobre os desafios do ministério, sobre o cuidado que o pastor deve ter, as atribuições que nós devemos observar nos diáconos e presbíteros, todas estas coisas nos foram dadas para o benefício do povo de Deus. Estas cartas, irmãos, você pensa, a carta a Timóteo, ela é uma carta particular. Não, irmãos, estas cartas, elas eram lidas publicamente, como se estivéssemos aqui hoje, pegando este texto e lendo. A primeira carta a Timóteo, ela foi escrita, tem Timóteo como seu alvo, mas ela era lida para toda a igreja. E toda a igreja tinha conhecimento do conteúdo e era edificado por estas cartas. Então nós temos este maravilhoso benefício, irmãos, e privilégio de aprendermos sobre a igreja, sobre o que o Senhor requer do seu povo, sobre a administração, sobre o ministério. E hoje especificamente, hoje especialmente, muitas das instruções que o apóstolo Paulo dá aqui no capítulo 4, elas são direcionadas ao próprio Timóteo. Nós já encontramos aqui instruções para Timóteo de como deveriam ser os presbíteros, de como deveriam ser os diáconos. No início do capítulo 4, nós encontramos aqui, o lembrete de que a igreja enfrentaria a apostasia, de que a igreja enfrentaria momentos onde os falsos mestres e um falso ensino, um ensino demoníaco, ia se perpetrar, ia se expandir, ia se estabelecer. Nós encontramos essa advertência no início do capítulo 4, e temos a apostasia como uma marca no final dos tempos, dos dias em que estamos vivendo. Mas tendo advertido da presença dos falsos mestres, tendo advertido da existência de um falso ensino, agora o apóstolo Paulo, ele se volta para Timóteo e vai tratar com ele de alguns dos seus deveres. Deveres que num primeiro momento dizem respeito ao dever de Timóteo para com a igreja. Você percebe no versículo 6, no versículo 7, no versículo 11, algumas instruções que o apóstolo Paulo dá a Timóteo e que vão aqui identificar, como a própria expressão coloca no verso 6, um bom ministro de Cristo Jesus. O que um bom ministro de Cristo Jesus deve fazer? Você já parou para se perguntar o que seria um bom ministro? Um pastor. O que é um pastor bom? Você já se perguntou? Eu, como estou no ministério, eu me pergunto todos os dias. Mas você, como membro de uma igreja, já parou para se perguntar o que é um bom pastor? Como identificar um bom pastor? Sabemos que o bom pastor é Cristo, eu sei disso, mas se você busca congregar
e você busca fazer parte de um ajuntamento dos santos, ser pastoreado, se colocar debaixo da autoridade de um homem vocacionado para o pastoreio, quais seriam as características que você buscaria neste homem? Certamente, no que diz respeito à sua conduta, o seu caráter, nós temos todas as características descritas nas Sagradas Escrituras. Nós temos, ele deve ser esposo de uma só mulher, ele não pode ser avarento, ele deve ter uma boa conduta, ele deve ser irrepreensível, tudo bem. Mas o que você espera de um bom pastor? O que ele faz? Hoje nós escolhemos pastores por muitos motivos, né? Eu gosto do pastor fulano de tal, fulano é divertido. Pastor é engraçado, eita, pastor é gente boa demais. O que motiva o teu coração nesse sentido? Qual é o dever do pastor? Não significa que o pastor tem que ser ranzinza, rabugento, de forma alguma. Mas existem coisas que definem aqui, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, o que é um bom ministro de Cristo Jesus. O pastor, irmãos, ele tem um dever, e esse dever é o carro-chefe do seu ministério. É algo que ele não pode negligenciar, é algo que não pode ser substituído, é algo que, se está em deficiência, prejudica todo o ministério, como se este fosse nulo ou inexistente. O ministro, ele precisa expor a doutrina aos irmãos. Ele precisa expor, e veja só, a descrição textual não está falando como de alguém que fala apenas o conteúdo, mas o conteúdo que ele desconhece. O texto deixa claro que ele deve expor estas coisas, mas ele mesmo, você observa, o texto diz, deve estar alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Então nós vamos encontrar dentro dos deveres de um bom ministro de Cristo, o dever de crer, de conhecer e de ensinar a boa doutrina do Senhor Jesus. Um pastor, ele precisa viver o Evangelho, conhecer o Evangelho, ele precisa ser um fiel dispenseiro, estar hábil para ensinar, ele precisa ensinar não somente porque ele foi enviado a uma academia e lá ele obteve êxito nas disciplinas, mas ele deve ensinar tendo também como confirmação o seu próprio testemunho. Ele não deve falar como um professor que conhece de um assunto apenas de forma teórica, mas não o conhece de forma prática. Ele precisa falar do Evangelho, mas tem de ser um Evangelho que ele mesmo conhece, que ele vive. Antes mesmo do pastor dar alimento ao rebanho, ele precisa nutrir a sua própria alma. Ele precisa conhecer o Evangelho. É interessante, irmãos, porque às vezes nós nos esquecemos, mas aquele que é o bom pastor, que leva as ovelhas pelo pasto verdejante, é Cristo. O alimento nós recebemos da providência, da provisão de Cristo, pela sua palavra. Mesmo o ministro, o pastor, que nós recebemos como um vocacionado, ele precisa, como uma ovelha do rebanho de Cristo, se alimentar. Ele precisa conhecer as sagradas letras, e não apenas para ensiná-las, para expô-las, ele precisa viver, ele precisa nutrir a sua alma. Ele não pode usar a Escritura como se fosse um mero instrumento de trabalho, como se fosse uma ferramenta que rotineiramente ele usa, visando sempre a edificação dos outros, mas em momento algum visando a sua própria edificação, abandonando o alimento diário, o pão de cada dia, e vivendo apenas o ofício como um profissional, mas não como um servo, não como um filho de Deus. Então, irmãos, esta é a primeira característica. Um bom ministro de Cristo Jesus, ele precisa expor e pessoalmente viver a fé e a boa doutrina. Ele mesmo precisa ser modelo, ele precisa viver esta fé de forma experimental. Não deve ser como aquele vendedor que chega na sua casa, olha, você precisa disso aqui, isso aqui é maravilhoso. Aí é que legal, quanto é não, a gente parcela em 12 vezes no cartão, é maravilhoso, você precisa. Você tem um em casa? Não. Eu falei, então não é tão bom assim, não é tão útil assim, porque você fala de algo que você mesmo não usa e não conhece.
É o que faz o que eu mando e não faz o que eu faço. É o que prega um estilo de vida para os seus arrebanhados, mas ele mesmo não adota estas mesmas práticas que ele ordena. E nós vivemos sim, irmãos, nesses dias onde os líderes, eles cobram das suas ovelhas coisas que a boa doutrina não cobra. Eles exigem do seu rebanho coisas que Cristo nunca exigiu e coisas que eles mesmos nunca fizeram. Eles não estão dispostos a fazer. Eles cobram do seu rebanho coisas que Cristo não ordenou em sua palavra. Então eles usam de uma péssima doutrina ou de doutrina nenhuma, de invenções. E nisso, irmãos, nós encontramos os homens que de fato não são bons ministros de Cristo. Aqueles que não conhecem o Evangelho, que não podem expor o Evangelho, que não estão aptos para ensinar, que você percebe que na sua exposição claramente se evidenciam defeitos de interpretação, erros doutrinários, homens que são inaptos para ensinar. Nós precisamos prezar por isso, irmãos. Uma boa doutrina, uma doutrina pura, uma doutrina fiel. Não importa o quanto o pastor seja famoso, quantos seguidores ele tenha, não importa se a sua igreja está lotada, se ele não está falando o que a palavra de Deus diz, ele não é um bom ministro de Cristo. Não importa o patrimônio que ele construiu, não importa os frutos e quantas igrejas ele tenha plantado. Ele pode estar fazendo chover milagres todos os dias, mas se lhe falta a verdade do Evangelho, ele não é um ministro de Cristo. Não se enganem, porque a própria Escritura fala que no último dia, alguns vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expeli demônios, e o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. A marca distintiva de um ministro, bom ministro de Cristo Jesus, é que ele mesmo seja alimentado pela fé e a boa doutrina, e ele faça a exposição destas palavras de fé e desta boa doutrina ao seu rebanho. Ele precisa pregar, irmãos. Tratando em miúdos, um bom pastor precisa pregar. Ele tem de ser um bom pregador. Eu não estou falando de oratória, de retórica somente. Eu estou falando de alguém que conhece a Escritura, vive a Escritura, ama a Escritura, que ele lê a Escritura, que ele explica a Escritura, que ele aplica a Escritura e que isso é uma realidade na sua própria vida, no seu próprio lar. De que a Escritura é o fundamento do seu próprio ministério. Porque não há ministério que esteja desassociado do conhecimento da palavra de Deus. Os pastores precisam ser bons pregadores. Eles precisam estar preparados. As igrejas precisam priorizar a capacitação dos seus líderes, que tenham acesso a bons materiais, a boa literatura, que tenham um período de capacitação teológica, assim como esta igreja, minha igreja mãe, me enviou ao seminário quando eu era ainda jovem, e investiu, participando do meu sustento, me capacitando durante 5 anos, para então exercer o ministério pastoral. A igreja precisa zelar pela formação, pela instrução do seu líder religioso, daquele que vai ensinar, que tem a responsabilidade de pastorear e de expor as Sagradas Escrituras. Nós não podemos, simplesmente porque alguém chegou e ele é muito querido e fala grosso e veste um terno, acreditar que por isso ele seja vocacionado para o ministério pastoral. Nós precisamos ser criteriosos. Os critérios são postos na carta aqui de Paulo a Timóteo, quanto à moral e quanto à vida, mas estes critérios se estendem também quanto à prática. O ministro precisa ser um fiel expositor das Sagradas Escrituras. Outra coisa que Paulo diz a Timóteo, que é importante para o seu ministério, né? Está em segundo plano, mas realmente é importante, é que ele deve rejeitar as fábulas profanas de velhas caducas. Talvez você não entenda muito bem o que significa isto, mas você vai perceber durante todo o Novo Testamento que esta recomendação ela é recorrente. Pedro vai dizer a mesma coisa.
Paulo vai dizer isto aqui no capítulo 4, vai dizer no capítulo 1. Frequentemente, quando se trata da igreja e dos problemas que ocorrem na igreja, os apóstolos eles dizem: tenham cuidado com estas vãs conversações, tenham cuidado com as genealogias sem fim, com as fábulas, evitem estas vãs discussões. E o que seria isso, irmãos? Na época, havia a disseminação de lendas e de mitos judaicos, não é? Como se houvesse algum tipo de conhecimento místico, houvesse algum tipo de conhecimento oculto e precioso demais dentro das fábulas, das lendas em determinados textos. Muitas vezes, irmãos, a igreja ela tem utilizado a própria verdade de forma equivocada, quando ela se torna um fim em si mesmo, né? Ou quando nós nos tornamos preciosistas no que diz respeito à própria Escritura. Ah, pastor, mas tem como você usar a Escritura de forma equivocada? Tem, irmãos. Quando nós nos excedemos buscando nela algo que ela não fala, quando nós estamos criando confusões teológicas sem fim para manifestar algum tipo de espiritualidade. Muitas pessoas por muito tempo vão discutir qual é o sexo dos anjos, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Bobagens que não são o foco da Escritura. Tendo uma mulher se casado, seu marido morrido, depois ela se casou com outro, ele morreu também, casou com outro, e Jesus Cristo vai dizer: olha, vocês estão falhando porque não conhecem a palavra de Deus. Esse tipo de indagação é um péssimo uso da doutrina. A doutrina tem um propósito específico e ela não é um fim em si mesma, para que ela seja idolatrada. E é possível que pessoas amem sistemas, amem organizações, amem teologias, e mesmo amando o conhecimento, se percam e não amem a Deus. O pecado, irmãos, ele é tão maligno, ele é tão perverso, que ele consegue distorcer a própria Escritura. Ele consegue manipular o amor das pessoas, e muitas pessoas tornam-se amantes do conhecimento pelo conhecimento, das discussões pelas discussões. Eles amam ser vistos. É por isso que nós temos aí uma infinidade de teólogos de redes sociais, teólogos de Facebook, que batem boca uns com os outros, irmãos se degladiando, usando as Sagradas Escrituras, algo que para nós é muito precioso e caro, como um instrumento de embate, como se estivessem ali numa grande arena, um querendo demonstrar mais habilidade do que o outro. Irmãos, este não é um fim proveitoso para com a doutrina. A doutrina ela tem um propósito: a edificação do povo de Deus, o bom serviço na casa de Deus. Ela não é um fim em si mesma. A doutrina nos conduz à glória de Cristo. Ela nos leva à adoração verdadeira. A doutrina nos conduz à submissão, ao quebrantamento. Se nós usamos a doutrina para o nosso próprio engrandecimento, nós pecamos contra Deus. É natural, irmãos, quanto mais um homem conhece de Deus, se esse conhecimento é eficaz, mais humilde ele se torna. Se você tem conhecido e tem ficado menos humilde, tenha cuidado. Pode ser que o conhecimento seja o teu Deus. Eu vejo tantas pessoas, irmãos, que amam os livros, que leem e leem de forma profusa, de forma abundante, mas negligenciam o culto. Quantas pessoas não vivem nessa circunstância de desigrejados, teólogos que assistem culto à distância, que não encontram igreja nenhuma que seja capaz de comportar-lhes, porque eles têm um peso teológico muito grande, e as igrejas são falhas, os pastores são deficientes, os irmãos não sabem de nada, é só heresia, e eles não conseguem congregar em lugar nenhum, cheios de si, que amam as letras, mas não amam a Deus. Timóteo deveria fugir destas práticas. Todo bom pastor que ama a doutrina deve entender que mesmo a doutrina pode ser corrompida pelo pecado. O ego do pastor pode ser seu motivo de tropeço. Quando ele se considera bom demais, grande demais, ele está no início da ruína. O propósito do Evangelho, o propósito das Sagradas Escrituras é manifestar a glória de Cristo e não a glória de homem nenhum. Não a glória de instituição nenhuma, mas o reino de Deus expandir. Veja, irmãos, que coisa
terrível de se pensar que as pessoas que amam o conhecimento têm amado mais o conhecimento do que a Deus. Nós vivemos em um mundo tão perverso que mesmo as coisas boas o pecado torna em más. Outra das atribuições que Paulo dá a Timóteo está no versículo 11. Ele deve ordenar e ensinar estas coisas. Irmãos, é interessante isso porque talvez tenha uma característica do ministério pastoral que passe desapercebido. Eu percebo sempre que novos pregadores, eles ascendem ao púlpito, que eles estão sendo experimentados, estão iniciando no ministério pastoral e eles têm dificuldade com isto que eu vou dizer agora. Eles não entendem que a palavra de Deus, ela tem autoridade. Muitos homens, eles sobem nos púlpitos e eles estão falando ali da palavra de Deus e eles falam como se fossem bons conselhos. Eles falam como se fosse apenas sabedoria. E você pode fazer isso e vai te fazer bem. Timóteo aqui é instruído por Paulo a fazer o quê? Ordenar. Na casa de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela tem autoridade. Quando o homem se levanta para pregar a palavra de Deus, ele não fala de si mesmo, ele não fala de sua autoridade. É como se fosse um profeta do Antigo Testamento dizendo: assim diz o Senhor. E a autoridade que está posta nas palavras é a autoridade do Todo-Poderoso, é a autoridade de Deus. Então, para a igreja, irmãos, é uma ordenança. Para a igreja é um dever, para os servos de Cristo é uma ordem. E se você serve a Cristo, você deve ouvir a voz de Cristo. Se Ele diz que algo é pecado para ti, isso não é uma sugestão, é uma ordem. Se você infringe, você peca, você está debaixo de juízo. Se Ele diz que algo deve ser feito desta forma e você faz de outra forma, você não está simplesmente adaptando a teologia, você está se rebelando contra o governo do Todo-Poderoso. Então Timóteo era um rapaz tímido, enfermo, mas ele precisava entender que a autoridade que agora ele exerce no ministério pastoral não é a autoridade dele, não é a sua própria autoridade. Ele não precisa conquistá-la, ele não precisa defendê-la, ele está falando da parte de Deus. É por isso que o pregador, irmãos, ele precisa expor a doutrina, abrir a Bíblia e pregar, se esconder atrás do púlpito, falar pela boca de Deus, falar com a autoridade que é do Senhor. Ele não precisa de outra coisa para confirmar o seu ministério, ele precisa ensinar, crer, viver, mas ensinar a palavra, e a igreja, as ovelhas do Senhor, vão ouvir a voz do Senhor. E quando a voz do Senhor for ouvida, as igrejas vão, de fato, o rebanho do Senhor atender. E os lobos, ao ouvirem a voz do bom pastor, eles fugirão. A reforma de toda e qualquer igreja, irmãos, começa pelo púlpito. Um púlpito forte transforma uma igreja. Forte não por causa da força do homem, mas fiel à palavra. Uma igreja que é alimentada pela palavra, ela amadurece, ela floresce. É por isso que quando você percebe nas atribuições que Paulo dá a Timóteo para que ele seja um bom ministro de Cristo Jesus, o que é central no ministério deste homem, o que é fundamental, o que é inegociável, a palavra. Isto é imprescindível, é a característica principal de um bom ministro. Ele conhece, ele vive e ele ensina a palavra. Percebe que a partir do verso 12, você vai encontrar Paulo dizendo a Timóteo exatamente isso, no que diz respeito à sua juventude. É possível que, sendo um jovem pastor, e veja assim, jovem pastor, não é o que vocês estão imaginando, não. Naquela época, um homem jovem era um homem que estava ainda em idade militar, não é? Ele poderia estar ali entre os 30 até 40 anos. Então nós somos jovens ainda, mais ou menos. Mas do ponto de vista da época, um pastor de 30 anos é jovem. Imagine, você chega numa igreja, o irmão lá tem 50 anos, 30 de igreja, né? É muito difícil, não é fácil não. Quando você é jovem e compartilhando a minha própria experiência, você volta para sua própria casa.
né? Onde você cresceu, você fala, ei, fulano. E ela de mar lá em casa, né? Era menino, vi menino, carreguei no colo. E parece que isso acaba se tornando um empecilho, muitas vezes, à própria igreja, porque não compreende que a autoridade está no ofício e na vocação e no Senhor, e não no indivíduo. Que o fato de você ter alguma proximidade, algum conhecimento, alguma intimidade, não deve jamais fazer com que você trate com irreverência ou com desrespeito aquele que o Senhor colocou para presidir a casa dele. Então Paulo diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Você é jovem, tudo bem, mas isso não é empecilho, porque ele não está falando de si mesmo. Curiosamente, nós vivemos em dias onde os pastores sobem no púlpito e muitos deles falam da sua própria experiência de vida. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nesses casos, um jovem teria dificuldade, porque ele não tem experiência de vida. É como alguém que chega para pedir um emprego e não tem experiência anterior nenhuma. O jovem vai falar de quê? Só que quando um jovem vocacionado, ele se levanta para pregar o evangelho, a palavra, ela se autentifica. Você não precisa de ter vivência, de ter experiência, você precisa de anunciar a palavra de Deus, que é eterna, que é inerrante. Então, quando um jovem prega a palavra de Deus com fidelidade, não é a sua pouca idade que vai descredibilizar a sua pregação. O fato de pregar com fidelidade a palavra de Deus sustenta a autoridade do ministério. Um pastor, ele pode ser jovem, ele pode ser velho, ele pode ser o que for. Se ele prega com fidelidade, a autoridade é da palavra. Ele não pode se intimidar, ele não deve ter medo de homens, ele precisa ser fiel para com o Senhor. E Paulo encoraja Timóteo, olha, ninguém te despreze. Torna-te padrão, torna-te modelo dos fiéis, que a igreja veja o teu testemunho e reconheça que as palavras que você tem pregado, elas são verdadeiras na tua vida, você tem vivido, você foi alimentado por elas, você conhece esta palavra, ama esta palavra, vive esta palavra. Então você precisa tornar-se padrão. E como é que se faz isso, irmãos? Como se torna padrão dos fiéis? Nós vamos encontrar algumas características que são descritas aqui. Ele deve tornar-se padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A palavra aqui, irmãos, muitas pessoas vão interpretar de alguma forma distinta. Alguns acreditam que a palavra é que ele não seja maldizente, ele seja moderado em suas palavras. Outros vão defender que a palavra aqui, de fato, é que ele seja modelo no conhecimento da palavra, da própria palavra de Deus. De toda forma, ambas as interpretações, elas são possíveis e são, de fato, uma necessidade de que o pastor ele tenha conhecimento das Escrituras e que os seus lábios, eles externem, de fato, aquilo que está no seu coração, que ele não seja maldizente. Não sei se vocês têm internet, tem, né? Tem se tornado muito comum vídeos na internet zombando de cultos, porque durante o culto, na hora da pregação, as pessoas que estão à frente, elas usam palavras de baixo calão. Não sei se vocês já viram, não é só um não, tem vários pastores que estão pregando e xingando no púlpito, usando palavrões, que não dá nem para nominar. Mas isso, irmãos, é terrível, é motivo de escárnio ao Evangelho. E, infelizmente, irmãos, nós rimos dessas coisas. Nós vemos essas coisas e achamos que é cômico, e não é. É terrível pensar que o nome de Cristo tem sido alvo de zombaria e de escárnio por causa desse tipo de conduta. Né? Nós deveríamos nos entristecer com isso e não rir, não achar engraçado. Então, um servo de Cristo, ele precisa ser modelo na palavra e também no procedimento. A conduta do servo de Deus
do pastor precisa ser uma conduta irrepreensível. Ele precisa ter um bom testemunho. Nós vivemos em dias em que pastores, eles não conseguem tirar cartão, mas nem na Riachuelo. Sei que aqui não tem Riachuelo, mas Riachuelo é aquela loja que você entra e vem 5 vendedores te oferecer o cartão. E antigamente, o pastor, ele era alguém reconhecido como uma conduta honrada. Hoje, no mercado, no comércio, não se vende nada fiado a evangélico. Se for pastor, pior ainda. Por que será? Porque os homens que têm levado o nome de Cristo e o título de pastor, eles têm tido uma péssima conduta, um péssimo testemunho, para a vergonha do evangelho e para o juízo e a condenação deles mesmos. O crente, ele é reconhecido hoje como caloteiro. E isso é terrível. Pensar que os homens que deveriam ser modelo, padrão, eles estão sendo vergonha e escândalo ao evangelho. Timóteo deveria ser modelo também no amor, ele deve ser padrão, e é importante isso, irmãos. O pastor, ele precisa ser amoroso, ele precisa amar o seu rebanho, ele precisa amar as suas ovelhas, ele precisa ter esse desprendimento e este cuidado, ele precisa envolver-se. Ele não é somente um profissional que bate ponto, horário tal e sai horário tal. Ele precisa amar, ele precisa sentir falta, ele precisa ser zeloso, até ciúme. Tem pastores que têm ciúmes das suas ovelhas, não é? É importante que o pastor tenha de fato um envolvimento, um apego emocional com estas ovelhas que o Senhor lhes confiou. Que ele ame, que ele sofra, inclusive, chore por elas, que ele seja de fato um pastor que tem cheiro de ovelha, como diz a descrição, é um pastor que se envolve. Você vê nele as marcas de alguém que está envolvido com o rebanho. Nós vivemos em dias, irmãos, onde nós temos alguns tipos de pastores que eles são elitizados, eles são superstars. Você vê logo pelo sapato, pela cor do terno, é diferenciado. E ele não se mistura com todo tipo de pessoa, não. E ele não faz qualquer tipo de serviço, não. Cadê o fulano que carrega a cadeira? Cadê aquele que faz isso e faz aquilo outro? Eu não vou fazer isso, não. Não é? Pastores que se colocam como acontecia anteriormente, como o clero. Como se houvesse uma distinção entre o clero e a plebe. Nós somos ministros, sacerdotes, e o povo é o povo. Não, irmãos, nós somos ovelhas de um mesmo aprisco, né? E nós precisamos amar uns aos outros. Tanto é verdade que os irmãos precisam amar-se mutuamente, precisam compadecer uns dos outros, suportar uns aos outros, como isso é verdade no que diz respeito ao pastor. E aqui, irmãos, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Vocês precisam amar uns aos outros, e vocês precisam ser amados pelo pastor, mas vocês precisam amar o pastor também. Quando a gente pensa que a gente vai amar uns aos outros, a gente sempre pensa no irmão. A gente pensa que o pastor, ele não precisa de cuidado. Ah, mas o pastor é o pastor. Deus cuida, né? A gente precisa amar a família do pastor, entender que é um irmão que precisa também de cuidados, de correção, de uma palavra, né, de acolhimento. A gente pensa, o pastor ele está tão alto lá na fé que ele não se abala com nada, não. Ele é um homem, é um pecador, né? Então nós precisamos olhar também desta forma, ter este cuidado. Este amor precisa ser uma evidência dentro do rebanho de Cristo. Este amor precisa exalar dentro do aprisco do Senhor. Nós precisamos amar uns aos outros. O pastor precisa amar mesmo aquelas pessoas que não gostam dele. E aquelas pessoas que não gostam do seu pastor precisam amá-lo também. E isso aí vocês não têm para onde correr, porque é ordem de Deus. Nós não podemos viver dentro da casa de Deus com distinção entre irmãos, com rixas e sem perdão. O pastor deve ser um modelo também na fé e na pureza. O pastor, irmãos, ele precisa ser alguém que tenha uma vida cristã que você possa se espelhar nele. Como diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O pastor precisa prezar para ele mesmo dar um bom testemunho. Ele precisa ser o primeiro, é o que puxa a corda, o que vai na frente. É um trabalho da igreja, o pastor está lá.
Se ele não puder, mas tem que ser algum motivo muito especial, mas ele precisa liderar, não apenas comandando, mas estando no campo de batalha, indo à frente, sendo um modelo de conduta para que as ovelhas se espelhem no seu pastor. Não como se ele de fato fosse o alvo e o mantenedor da fé, mas como sendo alguém que aponta para Cristo de tal forma que as suas ovelhas consigam, olhando para ele, vislumbrar o evangelho e seguir a mesma conduta, a mesma fé. Tem um exemplo disso, irmãos, quando eu falo sobre filhos, Porque eu tenho que ser exemplo, Eu falando para os irmãos, vamos lá, meus irmãos, vamos ter filhos, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que estar na frente. Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra, Então, assim, o pastor ele precisa evidenciar o que crê, o que ele fala, ele precisa fazer. O que é verdade para os irmãos precisa ser verdade para ele. Se eu digo, irmãos, amem o dia do Senhor, eu devo amar o dia do Senhor. Se eu digo, irmãos, orem, leiam a palavra, o pastor deve fazer a mesma coisa, deve ser exemplo nisso, deve ser modelo nisso. E a pureza, irmãos, o pastor ele precisa zelar para que em toda a sua conduta ele manifeste esta santidade que é ordenada pelas Sagradas Escrituras. Não se esqueça de que o pastor é um pecador, mas ele não pode ser alguém que é relapso com a sua própria vida cristã, que viva como se o pecado fosse algo indiferente. Você precisa ver que o seu pastor, ele tem de fato amor pela santidade. Ele entende e odeia o mal. E ele se torna um referencial nesse sentido. As ordenanças de Paulo a Timóteo, no que diz respeito a ele mesmo, envolvem também o dever de aplicar-se à leitura, à exortação e ao ensino, como está escrito no verso 13. E aqui, irmãos, essa leitura, embora seja uma descrição e um mandato de Paulo direcionado a Timóteo, muito provavelmente essa leitura que é ordenada aqui é a leitura pública das Sagradas Escrituras, que acontece no momento do culto. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, a leitura é importante. O culto, ele precisa ter a leitura da palavra como uma atividade que é abundante, Não sei se você já percebeu, mas a nossa liturgia é uma liturgia que tem muita leitura da palavra de Deus. A gente lê no início a Santa Convocação, a gente lê a leitura continuada, a gente lê a palavra de contrição. E você vai perceber que maior parte do nosso culto é dedicado à leitura da palavra de Deus e à exortação e ao ensino. Então é algo que Paulo diz a Timóteo e mais uma vez ele bate na mesma tecla no que diz respeito à importância da palavra de Deus para a vida da igreja. Um culto, irmãos, a Bíblia deve ser lida, deve ser exposta, deve ser aplicada, ela deve ser pregada. É muito possível que você vá num culto, e já me compartilharam experiências assim. Eu não sou de ir muito em cultos, irmãos, porque eu venho sempre aqui, mas eu já ouvi de alguns irmãos que foram no culto em que se pediu mais dinheiro do que se leu a palavra de Deus. Maior parte do tempo do culto foi pedindo dinheiro, em ofertas, e isso e aquilo outro. Eu não acreditava que era assim, mas como o irmão falou, eu acredito. E é assustador, irmãos, porque o culto, ele precisa ser dirigido pela palavra. O objetivo do culto é a edificação da igreja, é o louvor a Deus, é a adoração ao Senhor, e ele precisa ser abundantemente preenchido pela palavra de Deus. Outros cultos, você vai, parece um show, você passa horas lá, e eles cantam N músicas, e fazem solos, e fazem etc, e tem luz, e tem fumaça, e quando termina o show, o tempo da palavra é mínimo. Paulo diz, olha, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Isto que é apresentado nas cartas pastorais como básico, como fundamental, como essencial, é exatamente o que mais tem sido negligenciado nos nossos dias. Não sei se você percebeu, mas nós temos um propósito aqui de expor a Escritura de forma continuada, de estudarmos os símbolos de fé de forma continuada. Existe uma exposição e uma educação sistemática, programática e contínua das Sagradas Escrituras. Se você tem congregado com assiduidade, você já está lendo o Antigo Testamento no livro de Juízes e o Novo Testamento até 2 Timóteo. Se você tem congregado com assiduidade, você aprendeu
todos os capítulos da Confissão de Fé de Westminster, porque nós vemos isso na Escola Bíblica Dominical. Se você tem congregado com assiduidade, você já está terminando o breve catecismo de Westminster. Se você congrega com assiduidade, você vai estar lendo a Escritura e vai estar sendo edificado e instruído de forma sistemática. O nosso propósito, o nosso trabalho é que os membros da igreja sejam capacitados para o serviço e a vida cristã pelo ensino da palavra. Isso é fundamental, irmãos, e é exatamente o que Paulo ordena a Timóteo: dedica-te a isto. O pastor tem como propósito instruir o rebanho para que amem ao seu Deus e o sirvam com alegria. Qual é o carro-chefe das igrejas hoje, irmãos? Programas, distrações, entretenimento, campanhas, dinheiro, bem-estar, coach, autoajuda, diversão. Este tem sido o carro-chefe majoritariamente nas igrejas evangélicas dos nossos dias. E infelizmente, irmãos, e nós precisamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia destes irmãos que têm vivido nestas distrações e têm negligenciado o estudo sério e continuado das Sagradas Escrituras. Você quer amadurecer? Você quer crescer na fé? Pergunta como é que faz isso, irmãos. Já tentou tocar violão? A gente, quando quer tocar violão, a gente tem a expectativa de que você vai pegar um violão e uma semana você vai estar tocando umas 2, 3 músicas, né? E com um pouco mais de alguns meses você já vai estar ali detonando. Triste quem acredita nisso. Porque é necessário o quê? Persistência, treino, continuidade. A maioria desiste. Eu estou nesse grupo. E você acha que na vida cristã é diferente? Para que você amadureça na fé, cresça, seja edificado, há necessidade de empenho, de constância, de dedicação. Não é diferente. E nós precisamos entender que este processo está acontecendo na igreja. Cristo está adornando e aperfeiçoando a sua noiva para o último dia. E muitos irmãos não consideram isto, de que a vida cristã é de constante aprendizado, é de constante amadurecimento. E como o crente amadurece, como o crente é transformado, como o crente é edificado? Pela palavra, irmãos. A palavra operando em nós é que nos transforma, é que nos santifica. Então não existe um atalho para a santificação. É necessário instrução, conhecimento, dedicação. E eu vou ser honesto com os irmãos. Pregação, uma vez por semana, é pouco. Você precisa ler sua Bíblia em casa. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa orar. Veja que quando você manda os filhos para o colégio, é de segunda a sexta, e eles agora estão passando o dia todo para ver se aprende alguma coisa. E você acha que em 1h30 de culto você vai estar suficientemente habilitado para viver a vida cristã? Não estará. Você precisa de busca diária. O ajuntamento, irmãos, dos santos é o dia em que nós cultuamos juntos, mas o culto precisa ser uma realidade nos lares. É necessário, irmãos, que vocês entendam, que a igreja compreenda a fundamental importância de buscar edificação na palavra de Deus. Nossas igrejas sofrem, irmãos, e padecem por falta de conhecimento das Escrituras. Mas Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 14, isso aqui é muito importante. Ele vai dizer aqui um conselho que vai de encontro ao coração do pastor. Vai dizer assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ele está dizendo assim: olha, você foi vocacionado de forma profética, a sua vocação foi reconhecida e confirmada pelo presbitério, não seja negligente. Pastor, você não é um funcionário, você é um servo de Deus, e você não pode ser negligente para com esse ministério. Não é simplesmente cumprir as demandas da igreja local, fazer um acordo. Muitos pastores têm lidado com a igreja como se fosse, de fato, um trabalho corriqueiro qualquer. Nós não podemos negligenciar a natureza do ministério. É a Deus que nós servimos. Veja só, se algum pastor não seria tentado
Ah, mas a igreja me paga muito pouco. Então eu vou fazer o quê? Trabalhar muito pouco, né? Proporcionalmente. Veja se um pastor não pode ser tentado em receber uma proposta financeira e, como muitos profissionais, analisar somente o recurso e ser negligente para com o ministério que tem desenvolvido. Não é? Quantos e quantos ministros não têm sido movidos pelo bolso? Quantos e quantos ministros, na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira resistência, não foge do conflito, não abandona o rebanho? O pastor deve ser como o capitão do navio, o último a sair. Na verdade, ele tem que fazer o que estiver ao seu alcance para esse navio não afundar. Ele precisa amar a igreja, ele precisa entender a natureza do ministério. Timóteo, provavelmente, sendo jovem, sendo tímido, assumindo uma igreja em uma cidade promíscua, ele estava enfrentando dificuldades no seu ministério. E Paulo disse: não seja negligente. Foi Deus quem te chamou. Confia nele. Foi Deus que te colocou. O presbitério reconheceu a vocação que Deus te deu. Não seja negligente para com a vocação que o Senhor te deu. E mais, dentro dos deveres do pastor para consigo mesmo, nós vamos encontrar também no versículo 15, que ele deve ser diligente no progresso da fé. Veja só que coisa maravilhosa. Eu tenho dito aos irmãos que a vida cristã é um progresso, é um processo, ele é continuado. E você acha que para o pastor é diferente? Certamente não. O pastor, ele precisa também progredir, amadurecer, crescer, ser ali forjado pelo ministério, pelo convívio, pela comunhão, pelo conhecimento da palavra, pela oração. Você acha que algum homem, por mais hábil que seja mestre, seja pós-doutor, tenha 200 anos de ministério, ele está pleno e não tem mais nada que possa aprender sobre o Evangelho? Não, irmãos, todos os dias nós precisamos aprender sobre o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho aos nossos próprios corações. Os pastores, eles não podem acreditar que chegaram num lugar onde não dá mais para avançar, onde não dá mais para progredir. Sempre dá. Nós não podemos nos acomodar. O progresso na fé do ministro deve ser manifesto a todos. Veja o que ele diz no versículo 15. O pastor ele precisa se desenvolver de tal forma para que todos vejam e percebam o seu progresso, que ele tem amadurecido, que ele tem crescido, que ele tem se desenvolvido. Isso é muito bom, irmãos. Por quê? Porque não existe pastor perfeito. Só Jesus Cristo. O pastor precisa estar em constante aperfeiçoamento. Só o pastor, irmãos? Não, todo crente. Quando você olha para trás, você diz assim: vê só o que Deus faz na vida da gente, né? Vocês verem isso? Não, olha quem eu era e como eu sou agora. Deus tem trabalhado na tua vida, no teu coração, tem te mudado. Você vê algumas atitudes e pensa: rapaz, Rael de 2007 não faria isso não, né? E você percebe como Deus tem trabalhado o teu coração, tem te transformado pela palavra. O progresso na fé é uma característica de quem nasceu de novo. Uma planta que está viva, ela continua crescendo, ela dá frutos. Só não cresce, só não progride, só não avança quem não tem vida. Então isso é, irmãos, de fundamental importância. Lembrando aos irmãos que estas características que eu passei a descrever são de deveres que o pastor deve ter para com a sua própria vida, e é muito importante isso. E para encerrar, o verso 16, o apóstolo Paulo diz para Timóteo exatamente isto, que resume muito bem os deveres do ministro. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isso é importante, irmãos. Os pastores frequentemente são tentados a se esquecerem de si mesmos. A loucura do ministério, a correria, o problema dos outros. E ele nunca para ver o seu próprio coração. E ele recebe uma carga de informações, de emoções, de problemas. Ele está constantemente envolvido em questões que são difíceis de lidar. E Paulo diz: olha, você tem cuidado de você mesmo. Cuida de ti. Tem cuidado. Né? Isso é importante, irmãos. Quem cuida, né? Essa é uma pergunta que você vai ver em muitos congressos de sociedades femininas. Quem cuida de quem cuida? Né?
Quem cuida do pastor? O pastor, irmãos, ele precisa ter, dentro do próprio aprisco, do rebanho de Cristo, amizades que sejam ali, como eu posso dizer, instrumentos de Deus para abençoar o pastor, não é? Para que ele tenha no convívio dos irmãos também o benefício da comunhão. A mútua edificação é um benefício preciosíssimo na comunhão dos santos. Então os pastores, eles precisam estar envolvidos com o rebanho. Eles precisam sim, em questões que são particulares ao ministério, que são difíceis de lidar, envolver-se com outros colegas de ministério, partilhar as lutas, orar uns pelos outros. Mas é necessário que o pastor não seja negligente para com o cuidado de si mesmo. Para com o cuidado de si mesmo, para com o cuidado da sua própria casa. Irmãos, não são poucos casamentos destruídos hoje, falando de pastores, porque os pastores abandonaram a sua casa. Eles amaram a igreja de tal forma que negligenciaram a esposa, os filhos. Eles colocaram o ministério como se fosse um ídolo. E nós sabemos que na Escritura não é assim que funciona. Para que o pastor esteja apto para o ministério, ele precisa governar bem a sua própria casa. Então é necessário que o pastor ele cuide de si, ele cuide da sua família e ele zele pela sã doutrina. Ele deve ter um cuidado, irmãos, pelo povo, pelo rebanho, mas ele precisa ter um especial cuidado também com a sua própria fé. Ele precisa ter um especial cuidado com a sua própria comunhão. Ele não pode negligenciar isso. Lembra de Jesus Cristo? Quando ele estava pregando, ensinando, as multidões o cercavam. E aí o que ele fazia? Você pensa assim, é a hora, está todo mundo aqui, faz teu nome. Ele se retirava para orar. E ele se retirava para estar em comunhão com Deus. Os pastores não podem negligenciar isso. Eles não podem colocar tanta fé em si mesmos, como se fossem homens fortes e capazes. Eles precisam buscar no Senhor o auxílio. Eles precisam estar sempre nutrindo a sua própria vida, o seu próprio ministério, com a intimidade e com o poder do Evangelho. Eles não podem negligenciar este cuidado, porque eles estarão assim, levando a cabo o seu próprio ministério. Tristemente, se eles se descuidarem de sua própria saúde, de sua própria vida espiritual, eles estão agindo de forma imprudente e de forma que não glorifica a Deus. E veja só, irmãos, para concluir, para encerrar, a última frase do verso 16 diz algo especial para os ministros e para a igreja. Ele diz assim: continua nestes deveres, os deveres que foram pontuados aí, de prezar pela piedade, de prezar pela sã doutrina, de anunciar, de pregar, de ordenar. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, veja só, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Algumas pessoas vão entender errado esse texto, assim, dizendo que se o pastor fizer tudo isso, então ele vai salvar a si mesmo e a igreja. Isso seria o quê? Salvação por obras. Não é a correta interpretação desse texto. A correta interpretação desse texto é que os que foram salvos, eles vão ser preservados e edificados na vida comum do Evangelho. É vivendo o Evangelho, é buscando a piedade que a igreja confirma a sua fé, que ela nutre a sua fé, que ela alimenta a sua fé. A fé, ela é fortalecida na caminhada. A caminhada cristã, a vivência cristã, o serviço a Deus, a busca pelo conhecimento de Deus, a comunhão dos santos, são os meios que Deus utiliza para preservar e confirmar a fé da sua igreja. Então, é caminhando que nós confirmamos a nossa salvação, é vivendo que nós confirmamos a nossa salvação, que nós aumentamos a nossa fé, que nós alimentamos a nossa alma. É vivendo o Evangelho dia após dia que o pastor, ele é confirmado na sua vocação e ele produz benefício aos seus ouvintes. É vivendo o Evangelho que nós confirmamos a nossa salvação. É no dia a dia, é no cotidiano, é preservando estes deveres, é mantendo aquilo que Paulo ordena a Timóteo, que nós vamos perseverar e que a igreja chegará e logrará êxito
no seu ministério. O que a igreja deve fazer, e é inegociável, irmãos, para encerrar? Ela precisa preservar a doutrina. Ela precisa defender e preservar a verdade. E o que mais? Ela precisa viver a verdade. O evangelho ele deve ser anunciado, mas ele deve ser vivido. A piedade, a prática da piedade é a evidência de que é uma fé legítima e verdadeira. Então a igreja precisa anunciar o evangelho e viver o evangelho. Este é o resumo da vida cristã. O que significa isso? É só na igreja? Não, irmãos. A gente vive o evangelho fora das quatro paredes. A gente vive o evangelho em casa, no trabalho, na sociedade, em todo lugar. O crente que nasceu de novo, ele não consegue se desassociar. Ele, onde vai, ele é uma pregação viva do evangelho. Nós vivemos o evangelho, é na rotina, é no dia a dia. Nós vamos manifestar a glória de Cristo, é no dia a dia, é na rotina. Nós vamos anunciar o poder de Deus e manifestar a sua glória, é vivendo o evangelho. As pessoas pensam que para que você manifeste o poder de Deus, você tem que fazer milagres, sinais extraordinários. Não! Nós manifestamos a glória de Cristo diariamente quando nós vivenciamos o evangelho de forma prática e experimental. E a nossa fé é confirmada, e a nossa salvação é evidenciada, porque de fato a nossa fé é verdadeira. Nós não podemos nos enganar, irmãos, acreditando que é possível brincar de ser crente. É possível ir à igreja, ter o nome no hall de membros e chegar lá no último dia e acreditar que porque você cumpriu essas tarefas, você é um salvo. Nós não podemos nos iludir nisso, irmãos. Nós precisamos conhecer a Cristo. Como é que está a tua vida de oração? Você tem falado com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Ele? Você tem buscado a presença dEle? Você tem lido a palavra? Você tem um compromisso sério com a palavra de Deus? Você tem buscado crescer? Homens, vocês que são pastores no lar de vocês, vocês têm buscado o conhecimento do Evangelho para a edificação do lar, para pastorear o coração das esposas, para ensinar o Evangelho aos filhos? Vocês têm feito isso? Isso é prático, irmãos. O Evangelho não é somente o culto que é oferecido no domingo. O Evangelho é como a gente vive todo dia. Se nós não colocamos em prática aquilo que ouvimos, nós estamos nos enganando. Não caia nesse erro. Busque a presença de Deus todos os dias. Busque conhecer a palavra todos os dias. Faz o que Paulo diz a Timóteo: torna-te tu mesmo padrão aos fiéis. Você mesmo, torna-te modelo daquilo que deve ser feito, para que de fato Cristo abençoe a ti mesmo e abençoe toda a sua igreja por meio da tua vida. Vamos orar, queridos? Santo Deus, Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. E nós sabemos, ó Deus, que muitas são as nossas faltas. Sabemos, ó Deus, que temos sido negligentes, ó Deus, quanto à nossa vida cristã, quanto ao nosso compromisso contigo. Negligentes, ó Deus, quanto à busca que nós deveríamos ter do conhecimento do Senhor. Temos sido negligentes, ó Deus, quanto ao culto, quanto aos nossos bens. Temos sido negligentes a Ti, ó Deus, de muitas formas, porque temos amado o mundo e priorizado as coisas que o mundo nos dá. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que nós não venhamos, ó Deus, nos enganar a respeito da vida cristã, mas que possamos, ó Deus, de fato encontrar contentamento, encontrar, ó Deus, satisfação, alegria, sermos de fato bem-aventurados na vida prática do Evangelho, conhecendo ao Senhor e vivendo, ó Deus, à luz da Tua santa lei, vivendo, ó Deus, conforme a Tua palavra ordena. Ó Pai, abençoa, Pai, o Teu povo que tem ouvido a Tua palavra. Ó Deus, nutre os seus corações, para que arda em seus corações o desejo ardente de ser próximo de Ti, de amar mais ao Senhor, de dar mais tempo, de investir mais tempo. Que seja o nosso anseio, ó Deus, que seja como diz na Tua palavra, seja a nossa meditação noite e dia, que tenhamos prazer e nos deleitemos nos Teus preceitos, que eles sejam, ó Deus, para nós mais preciosos do que o ouro, mais doces do que o mel, para que o nosso coração se alegre em Ti, se alegre no que o Senhor fez por nós, e a nossa alegria seja completa. Nós Te pedimos, ó Deus, porque temos plena convicção de que só o Senhor sabe
o que de fato precisamos. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti. Eu sei, ó Deus, que há muitas coisas que têm prendido o nosso coração nesta terra. Livra-nos, ó Deus, de tudo que nos impede de caminhar velozmente ao Teu encontro. Ajuda-nos, ó Deus, para que o nosso progresso seja nítido, para que as pessoas à nossa volta vejam a luz de Cristo brilhando em nós. Ó Deus, e para que haja grande benefício para o Teu povo, para a nossa sociedade. Nós Te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as bênçãos e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus congregado, desde agora e para todo sempre. Amém.